dia, irmãos. Esta manhã gostava de compartilhar alguma coisa convosco a respeito de visão. Visão, sim. Como já repararam, eu tenho alguns problemas de visão. Eu sem óculos é mentira. Eu, no outro dia, esta semana, estava no carro a ir para casa. Foi no carro? Não, foi no metro, porque esta semana fui de metro. E estava no metro e estava a pensar como é que no passado as pessoas que tinham problemas de visão como eu se orientavam sem óculos. Mas depois pensei, mas também na altura não havia computadores, não havia televisão, o desgaste também da vista era menor. E pensei, bom, assim estou mais tranquilo, já percebo um bocadinho mais. Uma pessoa já não consigo ver os seus óculos. No outro dia, o meu Gabriel deitei-me e adormeci com os óculos, tão cansado que estava. E os óculos ficaram no meio da cama, portanto, e quando acordei estava em cima dos óculos. Eu pensei, os meus óculos? O que é que eu vou fazer sem óculos? Eu tinha que partir o dia a seguir para uma viagem e eu sem óculos é uma desgraça. Portanto, isto para vos dizer que a visão é uma coisa essencial. E eu preciso dos óculos para poder ver bem, mas há pessoas que nem veem, têm problemas. Foi feito só agora por curiosidade, foi feito um inquérito e para vocês perceberem como a cegueira é um mal global. E a Organização Mundial de Saúde calculou que só nos Estados Unidos há 38 milhões de pessoas, no mundo inteiro há 38 milhões de pessoas que são cegas e 110 milhões veem mal, sem contar com as pessoas que usam óculos. Portanto, eu acho que está por defeito. Okay? Mas a visão é um problema muito, muito sério, visão física. Mas há outro tipo de visões, e é sobre os outros tipos de visões que eu gostava de dedicar esta manhã. Havia uns desenhos animados que eu vi quando era mais novo, que era não sei se vocês recordam da minha geração, que era o Thundercats. Havia um herói que era o Lion, e com a espada, carregava num botão qualquer, fazia assim com a espada, e através da espada conseguia ver o que é que se passava com os inimigos, com outras coisas, e conseguia antecipar-se aos inimigos. Através da espada, a espada dava-lhe uma visão de tudo o que estava a passar à volta. Era como se fosse uma lupa gigante para tudo o que se passava à volta. E eu gostava muito daquilo, e quando estava a preparar esta mensagem lembrei-me, nós precisamos ter assim uma espada como o Lion, para poder perceber o que é que se passa à nossa volta. E muitas vezes as coisas passam completamente ao nosso lado. Mas deixem-me dizer-vos que nós temos essa espada. Há um versículo que eu vou parafrasear com outra tradução, e eu tenho a certeza que vocês vão saber qual é, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Sabem qual é? Hebreus 11:1. É uma tradução diferente que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E agora eu vou acrescentar, David, vou acrescentar. É a prova de coisas que existem coisas que não podemos ver com a visão natural, mas podemos ver com a visão espiritual. Ok? Temos a tal espada do Lion. Nós como crentes temos a tal espada que nos pode ajudar a ver coisas que nós não conseguimos ver de forma natural. E eu vou-vos dar exemplos práticos de como é que isso é possível e até de casos em que isso já aconteceu na Bíblia. Vários casos. Vamos então abrir a passagem base do tema desta manhã. Encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 17. Não vamos ler a passagem toda. Aliás, vamos ler, para podermos perceber o que está a passar, apesar de eu vos poder dar uma contextualização, acho que é importante ler a partir do versículo 8 até ao versículo 18. Portanto, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 8 a 18. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Vamos fazer aqui uma interrupção, para vos explicar o que está a acontecer. O rei da Síria estava a fazer guerra contra Israel. Então, ele tinha planos para atacar Israel. Colocar o acampamento ali, colocar o acampamento acolá, fazer estratégia de ataque assim, estratégia de ataque de outra forma. E o que é certo é que o homem de Deus, chamado Eliseu, ele arranjava sempre forma de antecipar-se ao rei da Síria. E enviava sempre emissários ao rei de Israel a dizer: cuidado, não vais por ali, porque o rei da Síria vai abrir acampamento ali, ou vai procurar atacar-te por acolá. E o rei da Síria estava muito zangado.
Versículo 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e se guardou ali nem uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Deixa eu dizer aqui uma paragem. O rei da Síria achava que tinha um espia lá dentro. E reuniu toda a gente assim: vocês vão ter que me dizer quem de vós é que está a passar informações a Israel. Porque eles estão a adivinhar tudo o que se está a passar. Há aqui alguma coisa, eles estão a ver alguma coisa que não poderiam ver de forma normal. O que é que está aqui a passar? Versículo 12. E disse um dos servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Vejam só. O Eliseu conseguia perceber o que é que o rei combinava lá no quartinho dele. O Eliseu sabia. É impossível. Então Israel ia sempre se antecipar aos sírios. Bem, versículo 13. Vai e vê, disse o rei de Sírio, vai e vê onde é que esse Eliseu está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Outra paragem. Então o rei sírio descobriu que ele estava em Dotã, Eliseu. Então reuniu, não acham desproporcional? Buscar um homem, cavalos, carros, grande exército. Não acham estranho? Deus fez de propósito que o rei da Síria fizesse isso para se revelar e para fazer uma grande manifestação de poder. E já vamos ver qual a seguir. Mas aparentemente, se não fosse por a mão divina de querer tocar o coração da rei da Síria para fazer assim desta forma, humanamente falando, nem fazia muito sentido enviar tanta gente para buscar um homem. Mas ele fez isso. E entretanto, versículo 15. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Imaginem o quadro. O servo de Eliseu levanta-se um belo dia de manhã cedinho, não sei, ou para falar com Deus, ou para respirar puro. Chega à torre lá do castelo, ou da cidade de Dotã. E o que é que ele vê? Vê carros, vê cavalos, vê um exército a cercá-lo. E ele pensa assim: bom, a minha vida termina hoje. Os meus sonhos terminam hoje. Aquilo que eu queria fazer amanhã não vou fazer. De repente os meus problemas pequeninos não existem porque tenho um problema maior à minha frente. Por outras palavras, eu estou tramado. E chama Eliseu: Eliseu, vem cá porque tu também estás tramado. Ai, meu senhor, que faremos? Versículo 16. Eliseu lhe disse: Não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Paramos aqui. Bom, o servo de Eliseu deve ter pensado assim: tu e as tuas teorias. Somos dois, mais a cidadezita, contra um grande exército. Mas quem é que são os mais que estão connosco do que os que estão contra nós? Estás a ver as pessoas que estão aqui à nossa volta? Ele não lhe disse isto, mas pensou. Então o Eliseu explica. Orou Eliseu. E disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos ao servo, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vejam só, como é que é possível os dois olharem para a mesma coisa e verem coisas diferentes? Ambos olhavam ao redor da cidade. Aparentemente o que estava lá são carros, é um exército inimigo. E um viu uma coisa, outro via outra. Vamos perceber esta manhã porque é que isso acontece. E o que é certo é que os olhos do servo de Eliseu se abriram após a oração e Deus abriu os olhos do servo de Eliseu e ele percebeu que estava lá o exército inimigo, ele não saiu de lá, mas também lá estava o exército de Deus para os proteger. Por outras palavras, e agora de uma forma muito introdutória, quero-vos dizer que quando Deus nos abre a visão e a visão espiritual, Ele não faz desaparecer os problemas. Os problemas continuam lá. Os desempregos, as enfermidades, os problemas familiares, problemas de saúde, tudo o que vocês possam imaginar de problemas, eles continuam lá. Mas nós vamos poder ver, é a mão de Deus ali também para nos proteger. Isso vai nos dar paz. A visão espiritual é isso. É ver Deus nas circunstâncias. De uma forma muito simples, é ver Deus quando aparentemente não se consegue ver Deus. E se havia caso em que era uma situação dramática, era aquela. Aparentemente o exército não fugiu. Ele não fugiu, continuou lá. Mas vamos ver que, aliás, eles passaram a ver, neste caso o servo de Eliseu, que estava lá também um exército muito maior, muito mais poderoso, que lhe poderia dar conforto. Deixem-me só ler o versículo 18.
E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço esta gente de cegueira. Eliseu pediu ao Senhor para que o exército fosse ferido de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E ficamos por aqui. E só quero dizer uma coisa sobre o versículo 18. É curioso que nós vemos aqui uma tradição. Uma pessoa abre os olhos, os outros ficam com os olhos fechados. O servo de Eliseu abre os olhos e vê o que não via. E todo o exército de repente fica sem ver nada. Sabem, nós vivemos numa guerra. A Bíblia diz que nós lutamos contra a carne e não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Isto é uma guerra. E quando uma parte quando um dos lados ganha terreno, o outro vai perder. Quando nós passamos a ver aquilo que não vimos, e quando começamos a ver Deus nas circunstâncias, e ganhando essa visão espiritual, já vamos ver como é que podemos ganhá-la, ou podemos mantê-la, a outra parte perde terreno. O diabo nunca fica contente. E o exército inimigo fica sempre a perder. É esta a guerra que nós temos que travar. Não é uma guerra de espadas, nem de carne, nem contra o sangue, etc. É uma guerra espiritual. Quando nós abrimos os olhos e vemos coisas que não víamos, o outro lado fica sempre a perder. Mas nós ficamos a ganhar. Há sempre este trade-off. Se eu ganho, o outro lado, que é os nossos inimigos, verdadeiros inimigos, ficam sempre a perder. Não vamos continuar a ler a história, mas depois vai ser interessante porque eles vão ser guiados cegos para o povo de Israel para os atacar. Okay? E a história termina assim. Vamos agora analisar com mais detalhe esta questão da visão espiritual. Deixem-me dar-vos alguns exemplos, porque vocês se lembram todos, de contrastes de visões naturais e espirituais. Vemos aqui um contraste. Vemos aqui duas pessoas olharem para o mesmo destino, um a ver só carros inimigos, outro via os carros de Deus. Mas a Bíblia está pejada de exemplos de casos em que é possível olhar para a mesma direção e ver coisas completamente diferentes. Eu há pouco tempo falei-vos da história de Moisés quando chegou ao Mar Vermelho com o povo de Israel. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o mar. Lateralmente, montanhas. O povo de Israel: porquê é que tu me mandaste para aqui? Nós vamos morrer aqui. É o que eles viam. Eles viam desespero, viam um pouco como o servo de Eliseu. Não vamos sair vivos de hoje. O que é que Moisés via? Deus vai-me arranjar um caminho no meio deste mar. Visão espiritual. O mesmo problema, o exército não desapareceu. Atenção. O exército continuou lá e foi atrás deles. Deus arranjou foi um caminho alternativo. Mas mais tarde, lembram-se, e vemos isso, não vamos ler, mas em Números 13, 14, lembram-se quando Deus mandou Israel enviar espias para a terra, os tais 12 espias, ok? Foram os 12 ver a mesma terra, tiveram os 12 o mesmo tempo, mas não é que 10 vieram para trás a dizer: aquilo é impossível, aquilo são gigantes, e as muralhas são assim assado, e nós vamos dar uma grande tareia, porque é que nós saímos do Egito, e não sei o quê, e não sei o que mais. Mas houve 2, Josué e Caleb, que disseram: não, os frutos são fantásticos, vocês viram o tamanho daquelas uvas, aqueles cachos, e o leite, e o mel, e a terra. Bem, nós fazemos ali uma vida fantástica. Os gigantes Deus cuida. Deixem-me dizer-vos que pela visão espiritual que estes 2 homens tiveram, foram os 2 únicos que, saindo do Egito, foram premiados a entrar na terra prometida. Josué e Caleb. Deus premia quem tem uma visão assim. Os gigantes não desapareceram. As muralhas continuaram a ser difíceis. Mas como é que é possível, olhando para a mesma coisa, ver coisas completamente diferentes? Visão espiritual. Lembram-se quando estava o exército de Israel acampado e de repente aparece um gigante armado em sabichão, chamado Golias, e a dizer: eu vou-vos comer, eu vou-vos devorar, vocês não se escapam hoje. E aparece um jovem pastorzinho e diz assim: quem é este que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Mas os outros todos não pensavam assim. Os outros todos estavam cheios de medo, ao ponto de deixarem um pastorzinho enfrentá-lo. Sabem porquê? Porque nenhum dos outros tinha coragem de enfrentar. Eles não mandaram David porque achassem que David fosse bom. Eles mandaram David porque não tinham mais ninguém com coragem de o enfrentar. A questão é essa. Mas David tinha visão. David, um pastorzinho, ninguém dava nada por ele, como se chamavam Meleca, foi enfrentar um Golias, mas confiava, não confiava nos seixos dos rios, mas confiava que Deus tinha poder de derrotar aquele Golias, usando coisas simples como um seixo de um rio. Visão espiritual. Lembram-se quando estavam Jesus mais os discípulos e de repente a multidão precisava de comer? Eles foram à procura de qualquer coisa para alimentar a multidão e descobriram
uns pãezinhos e uns peixes. Os discípulos. Não estou a falar de descrentes, não estou a falar de pessoas... Discípulos, assim. E agora? O que é que vamos fazer? Não. Senhor, agora temos aqui um bico de obra. Porque nós era suposto alimentarmos esta gente e não temos como. Calma. E Jesus fez aquele milagre. E arranjou fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que é possível, olhando para a mesma coisa, ter visões diferentes? Visão espiritual. Contraste com a visão natural. E notem que nestes exemplos todos, eu não estou a falar de pessoas que não conhecessem Deus. São sempre pessoas associadas ao universo dos chamados crentes. Ok? É a prova de como nós mesmos, tendo conhecimento de Deus, poderão nos faltar em muitas circunstâncias da vida a visão que precisamos. Portanto, todos os grandes homens de Deus tinham visão espiritual. Mas também nós, como crentes, podemos perdê-la de vez em quando. Há 3 fatores que nos levam a poder perder esta visão espiritual, ter esta cegueira espiritual. O primeiro motivo que nos pode levar a isso é, de facto, nós não queremos ver. Há um exemplo dos fariseus, que eu vou ler este versículo, está em João 9, 40 e 41, que eu cito. E aqueles dos fariseus que estavam com ele e ouvindo isto disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eu explico isto. Os fariseus, além de serem cegos, achavam e diziam que viam. Então Jesus Cristo dizia: não, vocês além de serem cegos, ainda por dizerem que veem, ainda serem orgulhosos ao ponto de não reconhecer o vosso pecado vai permanecer. Porque vocês só vão passar, de facto, a ver quando reconhecerem que são cegos. E, portanto, muitas vezes nós não vemos porque teimosamente não queremos ver o que está à nossa frente. Lembram-se de Tomé? Um dos 12 que não queria reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Jesus Cristo ressuscitado. E ele teve que aparecer perante Tomé e disse-lhe isto. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes. Bem-aventurados os que não viram e creram. Ele não queria ver. Não queria ver. Motivo para a cegueira espiritual. Lembram-se quando estava Elias no Monte Carmelo a orar entre os joelhos, naquela posição típica de Elias, e manda ao servo dele: vai, olha para a banda do mar e vê se vem chuva. E vai uma, e vai: mas eu não vejo nada. Vai que lá está a chuva. E lá o desgraçado do servo, quantas e quantas, mas eu não vejo nada. Mas o Elias sabia que estava ali chuva. Visão espiritual. O outro não queria ver. Lembram-se de Agar, que não via que tinha um poço de água ao seu lado e teve que ser o anjo a dizer: Agar, tens aqui um poço de água mesmo ao teu lado. Dá água ao teu filho. Está em Gênesis 21, 19. E abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Abriu-lhes os olhos. E estava ao lado. Mas o caso mais caricato, deixem-me dizer-vos, é o caso de Balaão e da jumenta. Conhecem a história da jumenta, que estava, já agora um parênteses, já vos disse isto um dia, mas não é que nós nos importemos muito com isto, nós não precisamos, porque a Bíblia é total confiança, nem precisamos de arqueologia nenhuma. Porque a fé é assim, a fé não depende da arqueologia. Mas o que é certo é que a arqueologia também dá jeito. Então descobriram, o povo lá, o inimigo de Deus, eram os amonitas, não era, Carlos? Eu já não me recordo, do Balaão. Acho que eram os amonitas. Amonitas. A aldeia, ou a cidade lá, o povo dos amonitas, descobriram que uma parede, e nessa parede estava escrita a história de Balaão. Escrita pelos amonitas. Havia um tal de Balaão, e aquilo está muito rasurado, não se consegue perceber tudo. É curioso. Até eles próprios reconhecem que existia um Balaão. Mas pronto. Havia um anjo do Senhor com uma espada no meio do caminho. Porque o Balaão andava a fazer coisas que não devia. Isto é outra história, não vamos por aí. Então ele estava em cima da jumenta. A jumenta via o anjo do Senhor, mas o Balaão não via. Então a jumenta ia se encostando para a parede a não querer andar. E o Balaão dava-lhe de lado para a jumenta andar. Chega a um ponto em que a jumenta fala. E teve que dizer, enfim, eu vou citar. E a ira de Deus acendeu-se para que ele, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando a sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, tal como eu estava a dizer, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo, e então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Aconselho-vos vivamente a ler o resto da história, porque é muito interessante. Mas o que eu vos quero mostrar aqui é uma coisa tão fantástica como isto. Quando nós não vemos, claro que Deus hoje não age desta forma com milagres com animais. Foi uma altura especial em que Deus tratava assim a humanidade. Mas Deus é capaz de usar pedras, é capaz de usar animais, é capaz de usar outras coisas para nós nos abrirmos os olhos. E neste caso, que Deus nos ajude e livre
de nós nos recusarmos a ver aquilo que Deus tem para nós. E ter visão espiritual, o que é? É ver Deus nas circunstâncias. E muitas vezes não conseguimos. É nós nem queremos ver Deus nas circunstâncias. Porque de alguma forma isso não nos interessa. Ou vai contra os nossos interesses, vai contra aquilo que nós queremos fazer e que Deus não permite. Portanto, muitas vezes queixamos. Porque é que eu não consigo ver Deus em lado nenhum? Porque nós muitas vezes não queremos vê-lo. Há outro motivo pelo qual nós muitas vezes temos cegueira espiritual. Lembram-se da história daquele jovem rico que foi ter com o Senhor Jesus Cristo? Eu vou citar rapidamente. A história está em Lucas 18:18, não precisam de ir. Ouçam que é para poder perceber. E perguntou-lhe um certo príncipe ao Senhor, dizendo: Bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. No fundo, começou a falar sobre os 10 mandamentos e como é importante seguir isso. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Tu tens observado isso, mas falta-te aquilo que é mais importante. Ainda te falta uma coisa: vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu, vem e segue-me. Agora atenção, mas ouvindo ele isto, ficou muito triste porque era rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Deixem-me dizer-vos que as riquezas, as coisas deste mundo, personificadas neste caso nas riquezas, retiram o sentido de urgência e retiram o sentido da importância, retiraram o sentido de urgência e de salvação, a importância de salvação neste jovem rico. Ele, entre dois pratos da balança, entre a salvação e entre a manutenção das riquezas, preferiu continuar a ser rico. E muitas vezes, deixem-me dizer-vos que as coisas deste mundo toldam-nos a visão. Toldam-nos a visão. Sejam riquezas, sejam outro tipo de coisas. Há outra história que eu não vou citar, não vou ler o versículo, mas cito... Deixa-me só dizer uma coisa. Eram os Moabitas e não os Amonitas. Obrigado. Obrigado. Moabitas. Deixem-me contar-vos outra história que sucedeu, que fala de um homem que um dia a vida estava-lhe a correr muito bem e disse: vou construir celeiros, vou folgar, vou aproveitar o resto da minha vida porque a vida é isto, é coisas, etc. E vocês sabem o que é que o Senhor disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é aquilo que ajunta para si tesouros e não é rico para com Deus. Deixem-me dizer-vos, quando a nossa vida consiste na procura de aumentar riquezas, ou aumentar coisas, ou cobiçar aquilo que os outros têm, nós cegamos para aquilo que é mais importante. Nós não conseguimos depois ver Deus também. Portanto, a outra coisa que nos leva a ter cegueira espiritual, a perder a visão espiritual, ok? São as coisas deste mundo. E temos que ter atenção a isso. Quando atentamos para as coisas que se vêem, irmãos, isto é o sumário deste segundo tópico. Nunca se esqueçam disso. Quando atentamos para as coisas que se vêem, nós perdemos o foco das que não se vêem. Há um versículo que diz assim: Não atentando nós as coisas que se vêem, mas nas que se não vêem, porque as que se vêem são temporais e as que se não vêem são eternas. Segundo Epístola aos Coríntios 4:18. Se eu puder sintetizar esta parte das coisas do mundo, eu podia-vos dizer assim: que temos que as ter porque vivemos no mundo e somos compostos de matéria e temos que ter coisas. Mas não coloquemos o nosso coração nessas coisas, porque na proporção em que colocamos o nosso coração nessas coisas, vai diminuir proporcionalmente o nosso coração nas coisas de Deus. É mesmo assim. Se nós aumentarmos o nosso foco nas coisas que se vêem, nós vamos perder foco nas que se não vêem. E as que se não vêem duram para sempre. Ok? São as melhores. Terceiro motivo que nos pode levar, e final, que nos pode levar à cegueira espiritual. Há uma gruta nos Estados Unidos, e vou-vos dar um exemplo para vocês perceberem, que tem uma espécie de peixe que tem 13 centímetros, de cor rosada, e que ele nasce sem olhos. Nasce sem olhos. E segundo os cientistas, ele nasceu... Isto tem a ver com um processo por atrofia. Ele não precisava dos olhos, deixou de ter os olhos. Deixem-me dizer-vos que o mesmo pode acontecer connosco. É possível um crente viver tanto tempo nas trevas, quando dá por si, perde completamente a sensibilidade. Então cria-se uma atrofia da visão espiritual. Quando dá por si, nem se sente, já não tem a consciência completamente cauterizada, não sente que está a fazer mal, até acha que o mal que está a fazer é bem, e quando dá por si, acha que vê Deus naquilo que são coisas perfeitamente mundanas e que não têm sentido nenhum. Isto é perda de visão por atrofia. É possível acontecer. E vamos dar exemplos.
Quando estamos com os olhos atrofiados, só vemos as falhas dos outros. Pensem nisso. Quando nós estamos constantemente a ver aquele, e aquele, pensemos em nós. Pensemos no peixe da gruta. Se calhar temos olhos atrofiados de visão espiritual. Vemos as impossibilidades de alcançar o alvo. É impossível. Não consigo. Não vou conseguir. Os inimigos como gigantes. O caso dos servos, dos 10, que viram só os gigantes e que não viram o resto. Reclamamos de tudo. Só vemos dificuldades. Com os olhos espirituais abertos, eu posso ver os meus pecados, Deus erguendo os que estão mal, a possibilidade de alcançar aquilo que não é possível humanamente falando. Vemos o trabalho de Deus a crescer e amamos a vinda do Senhor. Sabem que isto de amar a vinda do Senhor tem que se lhe diga. Somos a perguntar se calhar aos crentes todos, se calhar estamos tão agarrados aqui a este mundo que nem desejamos muito que Jesus venha. Eu estou a ser muito direto. Se calhar há muita gente que nem deseja que o Senhor venha. Está tão contente com a vida que tem que não deseja. Isto é grave. Nós, como crentes, devíamos todos amar a vinda do Senhor. Se não amarmos, e cada um pense na sua própria consciência, é porque se calhar está a olhar demasiado para as coisas que são de cá. E depois queixa-se de não conseguir ter visão espiritual. E isto é visível em quê? Perante as dificuldades só vê os problemas, não consegue ver mais longe. Porque o ter visão espiritual permite-nos ter alento para superar as dificuldades. Vejam o caso do servo de Eliseu. Depois de abrir os olhos, ele ficou com uma alegria e com uma paz. Ele sabia que os problemas estavam lá, mas que Deus era mais forte, que ia dar força. Deixem-me dizer-vos, e eu vou citar este versículo, a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Deixem-me dizer-vos que só Deus pode curar os nossos olhos. Não foi por acaso que o servo de Eliseu passou a ver depois de uma oração. Não somos nós que temos poder para passar a ver aquilo que não... ver Deus nas dificuldades, ver Deus nos problemas, ver Deus na vida normal. É algo que Deus pode dar e pode capacitar. Temos que lhe pedir. Porque os nossos olhos, como diz aqui a Bíblia, os nossos olhos são o que pode garantir que o nosso corpo todo terá luz. É muito importante. Muito mesmo importante. Deixem-me concluir dizendo-vos, contando-vos, aliás, uma história, que é a história dos discípulos a caminho de Emaús. E acho que isto retrata a realidade de como é que é possível estar ao lado do Senhor e não o ver. Lembram-se, há uma música que o Carlos gostava muito de cantar, estávamos na Amora. Lembras-te que estavas sempre a pedir aquela música? Estavas sempre a pedir aquela música. Esse o I ama Cristo. Sempre a pedir aquela. Eu era pequenino, lembro-me sempre disso. E quando lembro dos discípulos de Emaús, lembro-me dessa música. Então, eles estavam cabisbaixos, tristes, desanimados. Irmãos, quantos de nós se calhar estamos assim hoje? Tristes, desanimados, preocupados, angustiados. Então, e amanhã vou ter aquele problema e como é que eu vou descalçar a bota? Estavam assim. A morte de Jesus consumia, mas ele já tinha ressuscitado. Mas eles estavam tristes, estavam desanimados, estavam abatidos. Então, de repente, o Senhor começa a caminhar ao lado deles. Mas eles não o reconheceram. Eles não o reconheceram. E continuaram cabisbaixos, tristes, a falar com ele, a trocar ideias. Assim, a pergunta que eu faço é: como é que é possível caminhar lado a lado com o Senhor ao nosso lado e continuar tristes, continuar cabisbaixos, continuar desanimados? É possível. Os discípulos a caminho de Emaús deram um exemplo. É possível nós, como crentes, termos umas vidas miseráveis. Vivemos super tristes, super abatidos. Mas alguma coisa está errada nisso. Não está? Tem que estar. A cegueira espiritual muitas vezes é tão grande que a própria presença do Senhor não traz alegria. É possível. É bíblico. Está aqui um exemplo. Mas alguma coisa está errada connosco. Jesus, no versículo 31, nesta passagem de 24, 13 a 32, em Lucas, ele abre-lhe os olhos para que o reconhecessem. Então depois disso, é que eles viram que Jesus tinha ressuscitado, ficaram felizes e com o seu coração abrasado. Isto é a síntese do que se passou. Mas isto mostra a diferença entre nós termos os olhos fechados e os olhos abertos. Eu diria mesmo, é a diferença de sermos crentes felizes ou crentes infelizes. Não há intermédios. Porquê? Porque a vida vai colocar sempre à nossa frente todos os dias dificuldades. Todos os dias problemas. Não precisam de ser um exército de sírios a cercar a nossa pequena cidade.
Pode ser outra coisa qualquer. Pode ser um problema de, como eu disse, desemprego, de falta de dinheiro, de problemas em casa, de saúde. Pode ser muita coisa e pode nos tocar a todos. Pode nos tocar a todos. E a pergunta que eu faço é, quando isso acontecer, nós vamos conseguir ver Deus nas circunstâncias? Porque ter visão espiritual, de uma forma simples e direta, é no meio das circunstâncias conseguir ver Deus. E quando assim vemos, nós percebemos que há ali o escape. Nós ganhamos paz e ficamos tranquilos. Para que isso aconteça, irmãos, nós temos que nos agarrar àquela espada daquele... Deixem-me utilizar a expressão muito fraca, dos desenhos animados. Aquela espada que consegui ver que o herói não conseguia ver. Essa espada é a fé. A fé, como eu disse naquela versão, e eu vou ler novamente, é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. A prova de que existem coisas que não podemos ver. Agarremos à fé. E agora, indo um pouco mais atrás, a fé ganha-se como? Pelo ouvir. Irmãos, é impossível nós termos visão espiritual se andarmos longe deste livro. E se não orarmos, porque o servo de Eliseu ganhou visão espiritual orando. Voltamos sempre, eu posso pregar todos os domingos e volto sempre para o mesmo. É Bíblia e oração, Bíblia e oração. E neste caso, é mesmo assim. É a fé que nos ajuda a ver aquilo que nós não podemos ver. E a fé ganha-se lendo a Bíblia. E é a oração que nos pode ajudar também a ter isso. Porque Deus só dá se nós pedirmos. Muito simplesmente, esses são os dois ingredientes. Quando nós vamos ao médico, ele faz-nos a prescrição. Esta é a prescrição, irmãos. É Bíblia e oração. É os dois ingredientes que nós temos que ter. Se calhar, nós temos em casa, como eu já disse, situações complicadas. E eu pergunto, será que é isso que o Senhor também está a ver? Ou é isso que nós estamos a ver? Será que é isso que Ele quer que eu veja? Eu vou terminar só com um versículo que eu não vamos ler, eu vou só citar, que é um versículo que eu gosto muito, que está em João 9,39. E apesar deste versículo ser dito por Senhor Jesus Cristo num contexto completamente diferente, deixem-me apropriar aqui uma verdade que eu penso que é eterna, que é interdispensacional. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo, abre parênteses para muita coisa, fecha parênteses, que ele depois continua, a fim de que os que não veem, vejam. Sabem qual foi um dos objetivos para o qual o Senhor Cristo veio a este mundo? Foi para dar visão àqueles que não veem. Irmãos, se porventura nós nos encontramos e cada um sabe de si, eu sinceramente, eu acho que perante as circunstâncias da vida só vejo as dificuldades, não consigo ver mais longe, não consigo ver mais além. Peçamos a Deus. Porque Deus veio com o objetivo de nos dar esta visão. Não sou eu que digo, Ele próprio disse, eu vim a este mundo para que aqueles que não veem, vejam. Mas depois também disse, e aqueles que veem, aqueles que veem, deixa-me só citar, 9,39, só um segundo. João 9,39, eu digo já, 9,39, e os que veem sejam cegos. O que ele quer dizer com isto? Ele vem buscar, ele quer ajudar as pessoas que reconhecem que precisam de ajuda. Se nós achamos que estamos bem, Ele não vai fazer nenhuma mudança em nós. Ele só vai dar visão a se nós chegamos ao pé dele e dizer assim, Senhor, eu preciso de uma visão dada por Ti. Eu preciso que Tu me dês capacidade para ver além das circunstâncias. Se nós nos acharmos como os fariseus, que eu também citei esse versículo, que se achavam, que viam, nós vemos, nós estamos aqui controlados, não precisamos de nada nem de ninguém, Deus não vai nos ajudar.